Bom dia, mulheres femininas, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas para mais uma live Café com Sabedoria e Feminilidade. Já tomou o teu cafezinho hoje? Eu vou tomar o meu café aqui com vocês aqui na live. E como que vocês estão nesse dia lindo, abençoado, memorável que o Senhor preparou para nós? E para iniciar, vamos compartilhar essa live com 5 amigas que você sentiu no teu coração. Eu vou mandar aqui, então, meus 5 aviãozinhos para 5 mulheres que eu senti aqui no meu coração de estar aqui nessa live. Vamos ver aqui. 5 mulheres para ser edificadas nesse dia lindo e memorável. Sejam todas bem-vindas! Hoje nós vamos falar algo que tem roubado a paz de muitas mulheres, que é sobre o controle, a mulher controladora. O controle que rouba a paz. Será mesmo que o controle edifica? Será mesmo que aquela mulher que talvez manipula situações, ela vive uma vida com propósito? Será mesmo que ela tem paz no coração dela? E para iniciar, então, eu quero consagrar essa live, todo esse aprendizado que eu vou falar ao Senhor, né? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E eu quero consagrar a vida de cada mulher que está aqui comigo, cada mulher que vai ouvir essa live, que seja edificada nesse dia a sua vida. Amém? Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã. Eu consagro ao Senhor cada mulher que está assistindo essa live, que está ouvindo, e todas que vão ouvir ainda, que sejam muito edificadas, que sejam cheias da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Deus abençoe, Pai. Nos abençoe, nos dando sabedoria, Pai, para viver os nossos dias. E nos conduza, Senhor, por passos verdejantes. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Então, a live de hoje é sobre o controle que rouba a sua paz. Muitas mulheres querem controlar situações e isso acaba que a mulher que controla, ela não tem paz. E eu tenho conversado com muitas mulheres que estão passando por situações de depressão, de estresse crônicos, de desânimo, de síndrome do pânico, mulheres assim com extrema necessidade de desanimar, sabe? Que desanimaram de viver. E isso assim, eu estou assim um pouco que apavorada, porque a palavra já fala, né? Que o amor de muitos iria se esfriar e que o relacionamento cada vez mais o amor de muitos ia se esfriar e o relacionamento talvez não ia ser como antigamente. Eu não sei se vocês podem perceber como está os relacionamentos de hoje em dia, né? Muita distância, muita indiferença, cada um por si, Deus por todos. Bom dia, Elisandra, seja bem-vinda. Bom dia, Liliane, um beijo, seja bem-vinda. Bom dia, Érica, minha irmã amada, seja bem-vinda, Deus abençoe. Elisa, um beijo. Dina Dani, te amo do tamanho do céu. E aí, pensando, mulheres, nessa situação que o mundo, de forma geral, está vivendo, né, de depressão, de angústia, de desespero, muitas mulheres desesperadas, assim, é exorbitante, né, o quanto estamos vivendo esse tempo. E ao mesmo tempo estamos vivendo assim que cada um cuida da sua vida, né? Ninguém tá nem aí, muitas vezes, pro próximo e cada um vai vivendo a sua vida. E isso tem, assim, pesado meu coração. Eu orando, as mulheres falando comigo e eu pensando, meu Deus, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar essas pessoas? Né? Se realmente é a eternidade que faz sentido, tantas mulheres vivendo as fases, né, tão pesadas aqui na Terra. E aí eu comecei a estudar sobre o controle, entende? Porque nós mulheres, você queira ou você não queira, existe uma dor, mulheres, silenciosa dentro da mulher. E essa dor se chama a necessidade de controlar tudo.
Eu não sei se talvez você vai conseguir reconhecer isso, mas eu quero assim que você abra teu coração com verdade, humildade e coragem. E que você abra teu coração ao ponto de você investigar aí dentro. Qual o controle que você está tendo na tua vida? Lembrando que o controle ele é uma ilusão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É o versículo-chave, porque nada eu vou falar aqui se não estiver embasado na palavra, né? Na palavra, na Bíblia, que é viva e eficaz, é verdadeira. Pessoas passam, ferramentas passam, mas a palavra de Deus, ela permanece verdadeira para sempre. Então, é sobre isso. Eu não vou falar aqui algo que não vai ter vida, entende? Porque a Bíblia já é viva, já tem vida. Em Salmos 37:5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aqui é essa passagem, né, que Davi escreveu. Só que eu vejo o seguinte, muitas mulheres estão vivendo dias tão desafiadores que está difícil entregar e confiar em Deus. Vai lá, entrega, daqui a pouco pega de volta, vai lá, entrega, daqui a pouco vai lá e faz com as próprias mãos. E acaba que vive esse controle excessivo. E esse controle excessivo dá ansiedade, angústia, depressão, síndrome do pânico. Eu tenho conversado com mulheres que nem querem levantar da cama, não querem, assim, desistiram de viver a própria vida. E aí, acaba que ela quer controlar tudo e acaba adoecendo. Ou então, tem aquela mulher que não descansa, não desfruta do agora, do hoje. Ela quer controlar o marido, o que o marido está fazendo, o que o marido está comendo, o que o marido gastou. Ela quer controlar os filhos, ela quer mandar na vida dos filhos. Não só controlar, mas ela quer mandar, dar ordens e adoece se os filhos não obedecem. Tem mulheres que querem controlar o dinheiro, né? Não me interprete errado, mas controlar assim, naquela crença de escassez, sabe? Não que você não tenha que cuidar do dinheiro, não. Tem que cuidar, tem que ter uma reserva, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo. Mas aquela mulher que controla, nossa, se o marido compra alguma coisa que poderia ter em condições, ela enlouquece, ela briga, ela faz confusão, porque imagina, não pediu para ela, saiu do controle da vida dela. É nesse sentido que eu tô falando. E aí, vamos mais além, tem mulheres que querem controlar situações, querem controlar a vida alheia, se mete em confusão desnecessária, se mete na vida do vizinho, na vida da Beltraninha, da Ciclaninha, e acaba que não consegue nem, talvez, cuidar da própria vida. E aí, essa mulher que vive nesse controle, ela quer, muitas vezes, até querer controlar Deus, né? Começa a reclamar que esperar é muito difícil, que esperar não aguenta mais, que a espera não vale a pena na vida, vai lá e acaba fazendo a própria força as coisas. Só que acaba o quê? Se lascando. E aí, existe uma diferença entre você comandar a situação e você querer controlar a situação. Vamos lá, Dani, me explique melhor. O que é o controle, o que é o comando? O controle seria sobre liderança, seria sobre, o comando seria sobre liderança, seria sobre sabedoria, seria sobre maturidade, seria sobre você, mulher, viver a tua vida com equilíbrio, discernindo o que é o certo, o que é o errado, organizando, ordenando a casa, né, com equilíbrio, tendo uma atmosfera no lar alinhada, ajustada, em paz. Basicamente seria isso o comando. O controle seria o quê? Aquela mulher ansiosa, aquela mulher que tem medo, aquela mulher que é manipuladora. O controle é aquela necessidade disfarçada de cuidado. O controle é tentar proteger aquilo que ainda nós não dependemos, nós não levamos, nós não entregamos para Deus. E esse controle que causa essa insegurança na mulher, esse desgaste emocional, esse desgaste físico, esse medo, essa angústia, né? Porque quantas mulheres querem controlar tudo e todos fora?
mas acaba que não, só temos como controlar nós mesmas dentro de nós. E aí muitas mulheres estão vivendo cansadas emocionalmente, porque tem que sustentar a força com as próprias mãos. E aí acaba que vai vivendo uma vida sem propósito, sem sentido. Vai vivendo uma vida sem intenção, sem intencionalidade. Vai vivendo uma vida que Deus não consegue sustentar. Por quê? Se a palavra nos ensina que nós devemos entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais, ele tudo fará, por que então querer controlar as situações? Por que então querer fazer com a força do teu braço? Mulheres, eu não estou falando aqui daquelas mulheres preguiçosas, que tem muitas. Mulheres que não levantam da cama por preguiça, mulheres que não organizam a casa por preguiça, mulheres que daqui a pouco não vai trabalhar fora por preguiça, não. Eu estou falando daquela mulher que realmente faz o que precisa ser feito todos os dias. Mas ela sabe que existem situações que não dependem dela. Não depende mais da força do braço dela. Mas que depende do quê? Do favor de Deus. É dessas mulheres que eu estou falando, aquela mulher que não é preguiçosa. Vamos lá. E aqui eu quero falar para vocês como que nós poderíamos vencer esse controle no dia a dia, né? Basicamente, se nós temos as nossas situações desafiadoras nos nossos dias, sabemos que estamos vivendo dias muito desafiadores. Lembrando que o amor no coração de muitos se esfriou. E acaba que sim, dá medo, acaba sim, dá insegurança, sim, nós nos sentimos angustiadas. Mas e o que fazer nesses dias que nós estamos assim? Primeiramente, nós temos que entender que nós precisamos governar constantemente, diariamente, as nossas emoções, as nossas sensações. E vou mais longe, precisamos governar os nossos pensamentos, porque é onde nasce toda a nossa ação, as nossas atitudes, é nos nossos pensamentos. E uma coisa que eu quero deixar aqui, ó, primeiramente, nem todo pensamento ele vem de Deus. Você precisa perguntar, isso é fé ou isso é medo? E a primeira dica valiosa aqui que eu quero deixar para vocês é: troque o controle por fé. E quando vir um pensamento ruim, quando vir um pensamento que não combina com a mulher que você é, aquele pensamento de destruição, aquele pensamento de raiva, aquele pensamento de ansiedade, de querer controlar tudo, você pense, isso vem de Deus? Isso está gerando fé no meu coração? Isso realmente faz sentido para a minha vida? Ou isso aqui é um medo? O porquê que eu estou alimentando esse pensamento? O que eu olhei, o que eu vi aqui nas redes sociais, o que eu ouvi que está alimentando esse pensamento que não está me edificando? Faça perguntas para você. Voltou? Voltou? Voltou, mulheres? Só me derem ok? E a Elisandra está falando que essa palavra está sendo para mim hoje. Amém. Glória a Deus. Para todas nós, eu acredito. Porque toda mulher tem essa necessidade de querer controlar as situações, né? E as coisas. Vocês estão me ouvindo bem? Entrou uma ligação aqui, eu já saiu. Agora nós vamos entender, mulheres, então, a raiz do controle. Aonde será que está? Aonde que nasce a raiz do controle? Vocês sabem que eu estudando, eu fui descobrir aonde que nasce a raiz do controle. Nasce no medo de perder, no medo de ser traída, no medo de faltar dinheiro, no medo de não ser suficiente. Aí é que nasce. O medo é a raiz onde nasce o controle. Então, se você tem medo de perder, você vai controlar a situação para não perder. Você tem o medo de ser traída, você vai controlar o teu marido, o teu namorado, o teu noivo, a ponto de sufocar esse homem. E mostrar assim, não, eu não vou perder. E então, assim, de medo de ser traída, de medo que você parta para outra, de medo que você arrume outra pessoa, eu vou te controlar.
Olhe como isso é uma ilusão. Não existe como controlar. Nós não conseguimos controlar nada, a não ser nós mesmas. Imagina se eu não consigo governar as minhas emoções, as minhas sensações. Como que eu vou governar o outro, ou controlar o outro? É uma ilusão. É gastar energia à toa. É um desgaste emocional desnecessário. Não faz sentido, mulheres. Vamos lá. Outras mulheres vivem no medo de faltar dinheiro. Então, tudo que elas têm que reter. Tem que reter, tem que reter. Daqui a pouco deixa de comer alguma coisa que poderia pagar, fica com vontade, mas não come. Daqui a pouco pode ter uma qualidade de vida melhor, mas não. O mais importante é o dinheiro. Vive naquela escassez, naquela falta, sabe? Naquela prisão emocional da falta. Isso é o quê? Um controle que desgasta. Outras mulheres controlam por quê? Porque o medo de não se sentir suficiente. Então daí, se a mulher não tem a identidade ativada dela, ela não se sente suficiente, o que ela vai fazer? Vai fazer se desconfigurar, né? Como a gente vê muitas mulheres por aí, fazer tanto procedimento estético, muda cabelo, muda unha, muda isso, muda aquilo, porque ela tem medo de não ser suficiente. Na verdade, é uma necessidade de aprovação que ela tem, né? Sobre ela não se aceita como ela é, e aí ela tem o medo que de não ser suficiente. E aí, quem não trata o medo, a mulher que não trata essas inseguranças que está dentro dela, ela vai ter sim essa necessidade de querer controlar tudo ao seu redor. Só que essa mulher vai o quê? Ela vai se desgastar emocionalmente. Vamos lá, vamos entender o seguinte. O controle é uma coisa, o comando é outra. Nós temos que entender que existe diferença entre você liderar, né? Entre você comandar a situação, entre você controlar e manipular a situação. Existe uma grande diferença. De que forma, Dani, me explique? A mulher sábia, ela conduz a situação, ela comanda a situação. Já a mulher controladora, ela faz o quê? Ela manipula e ela pressiona para que as pessoas façam a vontade dela, para que as pessoas vivam debaixo do comando dela, mas debaixo de manipulação e de pressão. E tem mulheres que colocam até medo. Colocam medo no marido, colocam medo nos filhos. Se você não me obedecer, porque eu vou sumir, né? Antigamente, como que falavam? Vou pegar uma BR e vou me mandar. Quem já ouviu isso da sua mãe? Não é assim? Então, coloca medo nas crianças, medo nos adolescentes, coloca medo no marido. Entende? Porque tem que ter o controle nas mãos. Só que isso é uma ilusão. Vai chegar um tempo que essa mulher vai estar desgastada emocionalmente, cansada, frustrada, né? E daqui a pouco angustiada. Mulheres, saibam que o comando, a liderança, ela gera paz na nossa vida. Já o controle, ele só gera o quê? Desgaste físico, emocional, financeiro. Olha quanta energia que você perde, você querendo controlar a vida dos outros, controlar situações que nós não somos nada, nós não temos o poder de nada, né? Então vamos lá. Nós temos que entender, parar de ser essas mulheres controladoras. Nós temos que parar de querer ocupar o papel de Deus na nossa vida e até mesmo na vida das pessoas. Tem situações que as pessoas têm que sim passar para aprender, para ressignificar algum trauma, né? Para dar mais valor à vida. Então, assim, não tem como você querer ser Deus na vida das pessoas. É impossível. Você não vai conseguir outra coisa que causa ansiedade, querer controlar o futuro. Você não vai conseguir você controlar o futuro. Você não consegue nem controlar as circunstâncias do agora. Quem dirá o futuro? Isso só gera o quê? Ansiedade no teu coração. Só gera o quê? Medo. Gera frustração, gera angústia. E tudo isso nós estamos falando em frequência baixa, algo de energia que não vai edificar a tua vida. Então o controle nada mais é
do que uma ilusão. Querer controlar aquilo que não tem controle. Querer controlar aquilo que não faz sentido. Existe um descanso, mulheres, quando nós entendemos que Deus, ele continua no controle, mesmo quando nós não estamos. A Bíblia fala que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Descanse nessa palavra. Quando a ansiedade vir, quando o desânimo tomar conta do teu coração, descanse na palavra de Deus, que ela é viva, que ela é eficaz. Vamos mais a fundo. Para você trocar o controle pela fé, você precisa desenvolver uma intimidade, um relacionamento íntimo, verdadeiro, eficaz com Deus. Sabe, um lugar no teu coração aonde aquela tristeza vem, aquele desânimo vem, e você para um minuto e você olha para dentro de você e você respira e diz: calma, está tudo bem, aqui dentro eu tenho essa paz. A paz que excede todo entendimento, ela precisa fazer morada no teu coração, para você viver uma vida livre de peso, livre desse controle. Vamos lá. Quanto mais perto de Deus você estiver, menos você vai ter necessidade de controlar as coisas e as pessoas. Quanto mais segura na tua identidade, quanto mais segura, quanto mais ativada a tua identidade naquilo que você é, naquilo que você nasceu para fazer, você não vai ter tanto esse controle de querer controlar as coisas. Mulheres sem intimidade com Deus, elas vivem tentando controlar tudo. Só que elas deveriam entregar tudo a Deus e não controlar. E então, assim, existe essa diferença entre você controlar e entre você entregar. O controle você não vai descansar. Você fala de boca para fora, mas ainda você fica preocupada com aquela situação, né? E aí acaba se desgastando, gastando tua energia à toa, acaba talvez irritada, acaba sendo agressiva. E isso não combina com uma mulher feminina. Isso não combina com uma mulher que exala a feminilidade dentro dela, os comportamentos, essas atitudes de irritação, irritabilidade, de desgaste emocional. Isso não faz sentido para uma mulher feminina. E aí acaba que o entregar seria: Senhor, eu estou preocupada, eu estou angustiada, olha essa situação aí, eu não tenho o que fazer, eu entrego. Mas ao mesmo tempo que eu entrego em oração, de joelhos dobrados, eu vou o quê? Confiar. E logo do ladinho da confiança vem o quê? Vem o descanso. Eu descanso, eu confio naquele que pode todas as coisas. Só que, claro, eu já fiz a minha parte no meio de tudo isso. Entende? Eu já fiz o que eu precisava fazer. Tem situações na tua vida, na minha vida, que não dependem mais da nossa força do braço. Depende do quê? Da nossa confiança em Deus, do nosso descanso em Deus. Mulheres, a nossa vida é feita de processos. Terminamos um, começamos outro. Terminamos um e começamos outros. A nossa vida é feita de fases. Pensa bem comigo. Hoje eu estava indo para a academia, tinha uma árvore linda. Ontem ainda, no final da tarde, fui levar minhas meninas numa aula de patinação e nós olhando, contemplando as árvores. Que lindo que está o outono. Maravilhoso, sabe? E aí hoje, eu indo para a academia, tinha uma árvore linda, maravilhosa. Eu tirei a foto que eu quero mostrar para elas ao meio-dia. E aí, aquilo assim, o Senhor já estava me preparando para a live. E aí eu pensei: Senhor, olha que linda a árvore. Ela não está brigando com a estação que ela está vivendo. Ela não está irritada. Essa árvore aqui, ela não está preocupada. Muito pelo contrário, ela está desfrutando da estação em que ela está vivendo, da fase em que ela está. As folhas mudaram de cor, né? Estão amarela. Só que as folhas estão aqui caindo. Mesmo a árvore caindo as folhas, ela não está brigando. Ela não está querendo ser o que ela não é. Ela não está querendo controlar nada. Ela está simplesmente fluindo na estação em que ela está. E aí eu fiquei pensando, assim é a nossa vida.
Nós precisamos fluir nas nossas estações. Nós precisamos viver os nossos processos com gratidão e contentamento em todo o tempo, porque termina um e vem outro. E assim é feita a nossa vida de fases, de estação. Então estamos na estação do outono, talvez temos que se agasalhar um pouco melhor, talvez temos que pegar um guarda-chuva para sair de casa, tipo hoje aqui está chovendo, está friozinho. Mas vamos viver com gratidão e contentamento, não querendo controlar nada. Quem sou eu? Quem é você, mulher, para querer controlar alguma coisa? Então, assim como a natureza é fluida, assim como eu aprendo muito com a natureza, assim como a natureza vive as estações realmente como tem que ser feito, assim é a nossa vida. E assim nós precisamos entender que nós não temos capacidade, condições emocional de controlar nada, muito menos ninguém. Mulheres, eu não falo só de coisa que eu não vivo. Quem me conhece na minha intimidade sabe o quanto eu mudei como mulher, como pessoa. E o quanto hoje eu deito e eu durmo. O quanto eu descanso em Deus. Porque quem sou eu para querer controlar alguma coisa? Se eu tiver que passar situações difíceis, Ele vai estar comigo. Se eu tiver que passar situações fáceis, Ele vai estar comigo. Em todo o tempo Ele vai estar comigo. Então relaxa, não se desgaste à toa. Seja leve, a vida pode e deve ser leve. Contemple a vida. E aí, nós temos que ter essa confiança em Deus na prática, no nosso dia a dia. Porque se tem algo que eu tenho certeza, é que talvez alguma notícia ruim pode chegar até a minha porta, não é mesmo? Né? Tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo. Então, você não precisa buscar notícia ruim. Vai chegar até você. Mas é a confiança na prática. Como que eu vou trocar o controle e colocar a confiança na prática no meu dia a dia? A primeira coisa você tem que entender que Deus, Ele não é sentimento. Então, você não espiritualize tudo, entendeu? Você precisa entender que Deus, Ele não é sentimento. Mas você precisa fazer o seguinte, decidir confiar nele. É uma decisão. Troca o controle pela decisão da confiança no Senhor. Mesmo sem você entender, mesmo sem você ver e mesmo com medo. Você vai fazer a tua parte, fazer aquilo que precisa ser feito, mas você vai decidir confiar, entregar. E o que for para ser, o Senhor vai cuidar de tudo. Trocar o controle pela fé é diariamente, é constantemente. É mesmo sem você entender nada, mesmo que você tenha uma venda nos teus olhos, mesmo que você diga assim, meu Deus, essa situação aqui, como que vai ser? Confia, descansa, entrega. Deixa a vida fluir como tem que ser fluída. A vida precisa fluir, assim como as estações da vida, assim como as estações do ano, precisa fluir, precisa passar. Assim são realmente as coisas que a gente não entende, precisamos passar. Vamos lá. Pare de viver nesse estado de alerta. Muitas mulheres estão vivendo apreensivas, muitas mulheres estão nesse estado de alerta. O que eu tenho escutado, só vejo coisa ruim, porque só tem coisa ruim, porque só tem coisas que não tá me tirando a paz. E acaba o quê? Vivendo apreensiva. Acaba que não vive uma vida na paz, não vive uma vida de relaxamento. Lembrando que para você se tornar essa mulher feminina, para você ter o teu feminino ativado no teu dia a dia, você precisa ter essa fluidez, esse relaxamento. O feminino é esse relaxamento, é essa doçura, é essa sutileza, é essa leveza, é a paz que excede todo entendimento. Faz parte do estilo de vida da mulher feminina. Faz parte do estilo de vida daquela mulher que ativa o feminino dela. Então, se a mulher viver sempre nesse estado de alerta, preocupada com algumas coisas, ansiosa o tempo todo, ela não vai estar fluindo na sua feminilidade.
Ela vai estar vivendo cansada, sobrecarregada, estressada, exausta, irritada, agressiva. Por quê? Porque ela está querendo controlar tudo e todos. E lembrando, mulheres, que o controle é muito da mulher que tem energia masculina muito em alta. Aquela mulher que é focada em metas, aquela mulher que é focada na agenda dela, aquela mulher que tem que dar conta do recado, aquela mulher endurecida, aquela mulher rígida. E essa mulher, o que acontece? Ela vive uma vida lá dentro dela cansada, porque o controle ele cansa. E o controle ele desanima nós mulheres. Vamos lá. Você tem que parar de viver então nesse estado de alerta. Nem toda demora é uma ameaça. Nem todo silêncio significa abandono. Que forte isso. Nossa, quando eu estava escrevendo assim, meu Deus, que forte. Vamos lá, vou ter que falar sobre isso. Por que será que tem mulheres que se sentem abandonadas no silêncio? Por que será que tem mulheres que mandou alguma mensagem? Vamos colocar aí o relacionamento amoroso, que é a dor de muitas mulheres, né? Mandou pro marido, mandou pro namorado, mandou pro ficante e acaba que o homem do outro lado demora para responder. Na hora vem aquele desespero, aquele estado de alerta. Tá fazendo alguma coisa, porque tá aprontando, porque tá isso, porque tá aquilo. Porque talvez essa mulher tenha uma ferida do quê? De abandono. A ferida de abandono, ela vem com a rejeição. Não tenho como entrar nesse assunto agora, senão vai tomar muito tempo. Mas então, se você acredita que o outro está demorando para te dar alguma resposta, vasculhe aí dentro você mesma. O que tem te trazido dor, te trazido abandono, te trazido esse desespero muitas vezes, que faz você pensar coisas errôneas da pessoa. Daqui a pouco a pessoa não conseguiu responder a mensagem ou atender, que está ocupado, está fazendo alguma coisa, e sempre olha o lado ruim. Cuidado, porque a mulher controladora, ela sempre tende a olhar o lado ruim. Porque imagina que ela vai olhar o lado bom da vida, o lado bom da pessoa, se não está sendo feita a vontade dela. Nunca, imagina, sabe? Então, assim, na prática é isso. Nem toda demora é ameaça, não se sinta ameaçada. E a mulher que ela controla, então, ela tem esse medo de ser traída. E pelo medo de ser traída, ela tá querendo controlar o tempo todo os passos do marido, os passos do namorado, os passos. Isso desgasta demais. Isso cansa demais. Isso frustra a mulher. E é uma ilusão. Nós não temos o controle de nada. Então, troque o controle pela fé. Troque o controle e veja o lado bom da vida. Troque o controle pela leveza, pela doçura, pela sutileza. A mulher que controla, ela não tem a identidade ativada dela ainda. Ainda ela precisa, muitas vezes, jogar o lixo emocional dentro dela na vida da outra pessoa, a começar pelo marido. Vamos lá. Não transforme o cuidado em prisão. Existe uma linha, né? Eu tô colocando eu escrevi aqui sobre o casamento, que eu acho que é o que faz mais sentido. Mas talvez dá para nós falar também a questão dos filhos, a questão do emprego. Aí você vai vendo o que faz sentido para a tua vida. Mas assim, nós temos que entender que não podemos transformar o cuidado com prisão emocional, né? Nós não podemos transformar o cuidado, talvez, que nós temos pelo nosso casamento, pelo controle. Daí o cuidado pelos nossos filhos, que a gente tem, né, como mãe, pelo controle, por manipulação. Existe uma linha muito diferente entre você amar a pessoa e você querer sufocar. Então, se você ama o teu marido, você vai o quê? Confiar. Você não vai sufocar. Se você está num relacionamento, né, que você vai estar caminhando para o casamento, né, está namorando, está noivando, já vai ficando atenta sobre isso.
Porque o amor, ele não sufoca. O amor verdadeiro, ele não condena. O amor verdadeiro, ele não controla. Ele faz o quê? Ele desfruta. Ele relaxa. E assim, você precisa entender. Se você entregou a tua vida para Deus, se você confia nele, você está fazendo a tua parte como mulher. Descansa, relaxa. Você é uma filha de Deus, ele não vai deixar você ser enganada. Respira fundo. O que for para ser, vai ser. Respira fundo. O que for para você, vai vir até você. Se tem pessoas que estão te enganando, se tem pessoas que estão mentindo para você, Deus não vai deixar encoberto. Entende? Desfruta dos teus dias com leveza. Faça aquilo que faz sentido para você. Você não tem o controle de nada. E aí acaba que você controlar o marido demais, os filhos demais, você pode afastar exatamente aquilo que você tem medo de perder. Dói eu falar isso, mas é verdade. O quanto mais você querer controlar, você está afastando. Se você querer controlar o teu marido, teus filhos, você pode estar afastando. Isso é inconsciente, é sem querer. Ninguém vai querer afastar o marido, os filhos de propósito, uma pessoa de propósito. Não, mas assim, se você está controlando demais, a pessoa fica sufocada. Que ela vai dar um jeito, vai se sentir tão espremida que ela vai querer sair, né, da tua governança, dessa tua ilusão do controle. Então, controlar não edifica, mulheres, em nada. Só desgasta emocionalmente. A mulher, para parar de controlar, ela precisa ativar a tua identidade, ter uma identidade curada. Porque mulheres seguras de si mesmo, elas não precisam controlar tudo e todos. Mas essa segurança, mulheres, tome cuidado. Eu não estou falando aqui de mulheres arrogantes, prepotentes, mulheres autossuficientes, que acredito que são seguras. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da mulher segura, aquela mulher humilde, mansa, aquela mulher doce, que sabe se posicionar com verdade, humildade, com coragem, que ela é segura na sua identidade, naquilo que ela é como mulher. É dessa mulher que eu estou falando. É a mulher que ela é segura na sua identidade, ela não quer controlar as pessoas. Ela sabe que ela não consegue controlar nada e ninguém. E aí você tem que perguntar o seguinte, quando vir esse controle, esse medo de perder, né? Esse medo de ser traída, esse medo que o filho faça alguma coisa, faça perguntas. No casamento, você precisa aprender a fazer perguntas. Troque o controle, então. Troca o controle por... O controle você troca por fé. E o controle você troca por perguntas. O marido... vamos colocar um exemplo. O marido demorou para chegar em casa. Ao invés de você acusar, brigar e xingar, já ir dando uma paulada nele, você vai fazer perguntas. Aconteceu alguma coisa que você se atrasou? Então, assim, sempre fazer perguntas. E isso, assim, a pergunta, ela transfere, na verdade, ela não afronta. Ou melhor, ela não confronta, ela afronta a pessoa. E aí acaba que você vai... Não, é o contrário. A pergunta, ela confronta e não afronta. É o contrário, porque você nunca deve afrontar a pessoa. O homem, ele não pode se sentir afrontado. Por quê? Se ele ver que ele está correndo risco ali na masculinidade dele, ele vai falar uma mentira. Para não brigar muitas vezes, de medo da mulher. E essas mulheres controladoras normalmente têm um marido fraco do lado. Normalmente tem um marido acomodado, né? Tem um marido que não tem muita decisão ali. Por quê? De medo da mulher. Não estou falando que é tudo a responsabilidade da tua parte, não. Estamos aqui como mulheres femininas, trazendo a consciência para nós mudar a nossa vida de acordo com aquilo que faz sentido para nós. Mas normalmente é isso. A mulher controladora acaba tirando a masculinidade, a virilidade do homem, deixando esse homem fraco, acomodado.
E aí acontece, a controladora ela vai fazer tudo na força do braço dela. E inconscientemente ela não precisa de homem nenhum. Entende? Aí como que vai ter o masculino e o feminino, energia dentro de casa? Acaba que esse homem não vai ter atitude. Se tiver atitude, ele vai fazer o quê? Com medo dessa mulher. Vamos lá. A pergunta, ela revela tudo. Então, quando você faz perguntas, o que eu mais temo? O que eu mais temo nessa situação? O que pode acontecer de pior? Aí você faz a pergunta, você traz a resposta, trazendo a resposta vai trazer a consciência. E aí, a pergunta no casamento, você vai perguntar o que aconteceu numa boa, cuidando o tom de voz. Pelo amor de Deus, mulheres, temos que cuidar o tom de voz. Que talvez a maneira que você fala também vai deixando esse marido com medo de você. Então, cuide o tom de voz com doçura, com sensibilidade, né? Feminina. E aí você faz a pergunta. Né, se aconteceu alguma coisa, ele demorou para te responder, sempre faz a pergunta, nunca vai a acusação. Porque a pergunta, ela revela muito. E aqui, o que mais você controla, geralmente, é aquilo que você tem medo de perder. Eu quero que vocês anotem isso. O que você tem medo de perder? Vamos deixar com uma tarefa da nossa live hoje. O que você tem medo de perder na tua vida? O que você tem medo que aconteça? Por que você está controlando uma situação se você sabe que você não consegue controlar? Por que você está controlando? O que você tem medo de perder? O controle tem a ver com o medo de perder alguma coisa. Ponto. Isso não tem como nós discutir aqui, nós falarmos mais. O controle é o medo de perder algo. Ou perder o marido, ou perder dinheiro, ou perder os filhos, ou alguma coisa, por isso que você controla. E aí acaba que você se desgasta emocionalmente por causa disso. Mas é uma ilusão. O controle é uma energia que não flui na tua vida. Vamos lá. Talvez tenha áreas que você precisa parar de controlar. E você precisa relaxar. Entrar no descanso em Deus. E aí até mesmo tem mulheres que vivem com aquela rigidez, com aquela força do braço, porque acredito que dão conta de tudo e de todos, mas acaba se sobrecarregando. Acaba o quê? Se cansando. E como eu falei para vocês, tem que ter muito cuidado, que mulheres afastam o marido, os filhos, colegas de trabalho muitas vezes, porque as pessoas têm medo de chegar até você. E a mulher controladora, ela fica uma mulher mandona, que fica assim, chega a ser chata. Gente, isso é uma prisão muito forte. Isso é uma prisão tão desgastante para os relacionamentos, principalmente para o casamento, para o namoro, para o noivado. Você querer prender o outro, isso não faz sentido, isso não edifica. Vamos lá. O controle, ele dá uma falsa sensação de segurança. Só que é uma falsa sensação, porque não dura, não tem durabilidade. Sabiam disso? Só que é o seguinte, quando você troca o controle pela fé, a fé, ela traz um descanso verdadeiro. A fé, ela traz um descanso genuíno. A fé, ela traz a paz que excede todo entendimento para o teu coração, para a tua vida, para os teus dias, para o teu cotidiano. A fé faz você ser grata e contente em todo o tempo com aquilo que você tem, em qualquer situação, independente da situação que você esteja vivendo. E talvez hoje Deus está falando no teu ouvido, filha, solte o controle, descansa, relaxa, eu consigo cuidar melhor de você. Confia em mim. O que você precisa soltar hoje? Qual pessoa talvez que está presa aí no teu coração? Qual pessoa que você está querendo segurar com as tuas mãos? Qual situação que você está querendo ganhar, fazer na força do teu braço? O que você precisa controlar para ter essa falsa sensação de que as coisas estão dando certo, mas no fundo você está cansada? Como eu falei no início,
depressiva, angustiada, irritada. E eu quero, para terminar aqui, deixar essa pergunta para você pensar. O que você tem tentado controlar na tua vida, que na verdade você precisa entregar para Deus, para aquele que tudo pode? Qual pessoa que você está querendo controlar e na verdade você tem que soltar? Você precisa dar o livre arbítrio para essa pessoa. Deixar ela viver a vida dela, de acordo com aquilo que ela acredita. Sem você julgar, sem você criticar, sem você querer mandar, para você ter uma vida leve, uma vida que faça sentido. Então, assim, mulheres, todas nós temos esse controle. É algo assim, que é uma dor silenciosa das mulheres. É essa necessidade de controlar tudo. Então, o que você está controlando hoje? Lembre do versículo que eu deixei no início. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Não é alguma coisa, é tudo ele fará. Só que para ele fazer, para Deus fazer, você precisa confiar e entregar, descansar. E assim, troque então o controle por fé, né? O controle troca por fé, o controle troca por comando, o controle você troca pela paz que excede todo entendimento. Não deu certo? Relaxa. Uma porta fechou? Relaxa. Algo na frente, Deus sabe qual porta vai abrir. Você não conseguiu chegar até essa situação? Relaxa. Não deu certo o negócio? Relaxa. Mulheres, têm coisas assim que existe na minha vida que eu oro e eu entrego para o Senhor. Ele tira pessoas, ele fecha a porta, sem eu precisar me desgastar, sem eu precisar me indispor com as pessoas. Entende? Confia nele. O que for para você vai vir na tua mão, na tua porta, vai bater na tua porta. Não entre em guerra que não é sua. E você controlar as coisas, você está querendo guerrear guerras que você não vai vencer. Amém? Fez sentido para vocês essa live? Para mim fez muito sentido essa live hoje. Mais uma vez, né, contando com a graça, com a bondade, com a misericórdia do Senhor que nos alcança. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Nossa, entrou muita gente hoje. Sejam todas bem-vindas, mulheres. Todas bem-vindas. Lisandra, um beijo, minha amiga amada. Deus abençoe. A Monize, um beijo. Deus abençoe. Saudades de vocês. Um beijo. Érica, minha irmã amada, um beijo, Deus abençoe. Todas vocês que entraram aqui, nossa, várias mulheres novas hoje. Sejam todas bem-vindas, que Deus abençoe e que vocês sejam edificadas. Então, troquem o controle pela fé. Uma abençoada semana para vocês. Eu quero ver se eu abro uma caixinha de perguntas para nós conversar. E até a próxima live. Um beijo, Deus abençoe. Daqui a pouco eu vou deixar aqui no feed e depois eu vou pôr lá no YouTube também, para quem está vendo lá no YouTube. Fiquem com Deus. Um beijo.